A vida e o legado do rei Salomão. O que faz de um rei uma lenda? O rei Salomão, filho de David e Batsheba, é um exemplo notável de sabedoria, riqueza e realizações extraordinárias. Neste vídeo, vamos explorar a fascinante trajetória do homem que construiu o primeiro templo de Jerusalém e é reverenciado por sua notável inteligência. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e deixe seu like para ajudar a espalhar esta mensagem. Salomão nasceu em Jerusalém durante o reinado de seu pai, David, e também é conhecido na Bíblia como Jedediah, que significa amado do Senhor. 2 Samuel 12, 24 a 25. Ele governou Israel por cerca de 40 anos, aproximadamente entre 971 e 931 a.C. Embora haja poucas informações sobre sua infância, o ambiente turbulento da corte de David, com múltiplas esposas e conflitos familiares, moldou sua juventude e caráter. Desde cedo, Salomão foi cercado por rivalidades e tensões familiares. David, seu pai, tinha várias esposas, o que gerou uma dinâmica complicada entre seus filhos, que competiam por prestígio e poder. A disputa pela sucessão tornou-se evidente quando Adonijah, um dos irmãos de Salomão, tentou usurpar o trono após a velhice de David, 1 Reis 1:5. No entanto, a coragem e a determinação de Batsheba, junto com o profeta Natã, foram cruciais para garantir que a promessa divina de que Salomão seria o próximo rei fosse cumprida. 1 Reis 1:11 a 14. Com apenas 18 anos, Salomão foi coroado rei em um momento de vulnerabilidade para Israel. Ele imediatamente se deparou com a necessidade de consolidar seu poder e assegurar sua posição. A morte de David deixou um vazio, e havia a necessidade de afirmar sua autoridade. Assim, Salomão tomou decisões drásticas. Ordenou a execução de Adonijah e Joabe, o ex-general de David, garantindo assim um reinado sem oposição. 1 Reis 2:12 a 25. Essa determinação, desde o início, demonstrou seu desejo de estabilizar o reino. Salomão herdou um vasto território, cerca de 128 mil quilômetros quadrados, e não apenas manteve a paz, mas também reorganizou Israel em 12 distritos administrativos, cada um responsável pelo abastecimento de alimentos e recursos. 1 Reis 4:7-19. Ele entendeu que a administração eficaz e o controle sobre os recursos eram essenciais para um governo forte. Durante seu reinado, Salomão promoveu um sistema de coleta de tributos que sustentou o reino, permitindo que os cidadãos prosperassem. Em termos militares, Salomão foi inovador. Ele introduziu carros de combate e cavaleiros em seu exército, além de fortificar as fronteiras, protegendo as rotas comerciais e contribuindo para a prosperidade do reino. 1 Reis 10, 26 a 29. Sua diplomacia e capacidade de manter a paz foram cruciais, uma vez que ele conseguiu evitar conflitos militares significativos durante sua gestão, garantindo um período de estabilidade em Israel. A riqueza de Salomão era lendária. Seus acordos comerciais com nações vizinhas, como o Egito e os Hititas, e suas expedições marítimas para terras distantes, resultaram em um fluxo contínuo de ouro e bens preciosos. 1 Reis 16, 14 a 22. A famosa frase, "O ouro era tão comum quanto pedras", 1 Reis 10, 27, encapsula o esplendor de sua era. Ele estabeleceu uma rede de comércio marítimo e terrestre, conectando Israel a outras civilizações e ampliando suas riquezas. Um dos legados mais duradouros de Salomão foi a construção do Templo em Jerusalém, um projeto monumental que representou não apenas a grandiosidade de seu reino, mas também sua devoção a Deus. O templo foi construído para abrigar a Arca da Aliança, que continha as tábuas da lei.
e a obra exigiu uma imensa força de trabalho, que incluía tanto israelitas quanto canaanitas. 1 Reis 6, 1 a 38. Salomão utilizou materiais preciosos, como cedro do Líbano e ouro, para garantir que o templo fosse uma estrutura magnífica. Quando finalmente concluído, o templo foi dedicado em uma cerimônia grandiosa, marcada por sacrifícios e celebrações. 1 Reis 8:62 a 66. A dedicação do templo não apenas estabeleceu um local sagrado para a adoração, mas também simbolizou a presença de Deus entre seu povo. Salomão fez orações fervorosas durante a cerimônia, pedindo a Deus que ouvisse as súplicas do povo e abençoasse a nação. 1 Reis 8:28 a 30. Salomão não era apenas um rei construtor, ele era também um homem de sabedoria. Quando Deus apareceu a ele em sonho, oferecendo-lhe qualquer desejo, Salomão escolheu sabedoria para governar seu povo, em vez de riquezas ou longevidade. 1 Reis 3:5 a 14. Esse pedido refletiu sua compreensão das responsabilidades de liderança e seu desejo de servir ao povo com justiça. Um famoso episódio que exemplifica sua sabedoria envolve duas mães que disputavam a maternidade de um bebê. Salomão, para descobrir a verdadeira mãe, sugeriu dividir a criança ao meio. A reação da verdadeira mãe, que preferiu renunciar ao filho a vê-lo morrer, revelou a inteligência e a perspicácia do rei. 1 Reis 3:16 a 28. Este julgamento se tornou um símbolo da sabedoria de Salomão e é frequentemente citado como um exemplo de justiça e discernimento. Além de ser um governante sábio, Salomão foi um prolífico escritor, creditado com a autoria de muitos provérbios e canções, conforme mencionado em Provérbios 1, versículo 1 a 7 e Eclesiastes 1 a 1. Sua sabedoria atraiu visitantes de todo o mundo, incluindo a rainha de Sheba, que veio a Jerusalém para testá-lo com perguntas desafiadoras. 1 Reis 10:1-2. Ela ficou tão impressionada com sua sabedoria e riquezas que reconheceu o poder de Deus sobre sua vida. 1 Reis 10, 6 a 9. Contudo, apesar de sua grandeza, Salomão cometeu erros significativos. A exploração de seus súditos através do trabalho forçado, a aceitação de práticas idólatras e a poligamia excessiva trouxeram consequências trágicas. 1 Reis 11, 1 a 8. Ele contraiu casamentos políticos com mulheres estrangeiras, que o influenciaram a adorar deuses pagãos, resultando na ira de Deus. 1 Reis 11, 9 a 13. Essas decisões culminaram em um aviso divino. Deus declarou que o reino seria dividido após sua morte. 1 Reis 11, 29 a 39. O reinado de Salomão, embora repleto de realizações, estava marcado por um declínio espiritual que levaria à fragmentação de Israel. Após sua morte, o reino foi dividido em duas partes, Israel e Judá, e isso teve repercussões duradouras na história do povo. Apesar de seu fim melancólico, o legado de Salomão como um dos maiores reis da história é indiscutível. Ele deixou uma marca indelével na cultura, na literatura e na arquitetura, especialmente através da construção do templo, que se tornou um símbolo da presença de Deus entre seu povo. É importante lembrar que toda a glória terrena que ele acumulou é efêmera em comparação com o reino eterno do Messias, conforme prometido em Mateus 12:42. A vida de Salomão nos ensina lições valiosas sobre liderança, sabedoria e a importância de buscar o propósito divino. Sua história continua a inspirar e ressoar ao longo dos séculos, lembrando-nos da complexidade da condição humana e da necessidade de permanecer fiel a nossos princípios e a Deus. Se você chegou até aqui, gostaríamos de saber a sua opinião. Deixe um comentário sobre o que você pensa sobre a história de Salomão.
Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para ajudar a espalhar essa mensagem ao redor do mundo.